Amém, Aliança Jovem. Graça e paz. Tá fraco. Graça e paz. Boa noite. Me chamo Miguel da Carine. José Miguel da Carine. Ela e minha mãe. Tenho 26 anos. Como vocês já podem imaginar, casado com aquela mulher ali. Mulher que o Senhor me deu, a mais perfeita do multiverso. Porque o universo para ela é pouco, tem que ser o multiverso. Anotou, Pedro? Anotou, tem que anotar, mas. Tenho 26 anos. Sou líder de célula aqui na igreja, de rapazes. Sou líder da equipe de louvor também, do grupo de louvor, com a graça de Deus. Sou professor. Então, se vocês perceberem uma calma fora do comum, é porque os anos de docência estão dando certo. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. A minha versão é NVT, talvez seja um pouco diferente às vezes da de vocês. Vamos ler. A gente vai ler o capítulo todo, tá? Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel. Samuel? O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a dormir. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel? Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou à cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e eles não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e dos seus filhos jamais serão perdoados, por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou. Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me, o que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele lhe disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriram. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló,
e a transmitir mensagens a Samuel ali. Feche os olhos de vocês, curva a cabeça. Amigo Jesus, nós estamos juntos nesse momento. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite. Eu oro para que eu seja apenas um transmissor daquilo que virá dos céus nesse momento. Senhor Espírito Santo, nós oramos por espírito de revelação nesse momento. Eu repreendo pela autoridade que há no nome de Jesus toda falta de atenção, todo transtorno, todo déficit. Meu Pai, toda hiperatividade, tudo aquilo que não vem do Senhor, que caia por terra agora nesse momento em nome de Jesus. E que apenas a Tua paz, que excede todo entendimento, venha habitar nesse lugar, nesse templo, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto eu acho que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, em que o Senhor chama Samuel. Samuel foi o último juiz do tempo dos juízes e também reinou, né? Era rei e era juiz ao mesmo tempo. Quem participou da gincana do Acamp sabe dessa informação. E aqui conta pra gente o chamado dele, quando Deus resolveu convocá-lo à missão. Samuel não era sacerdote, a gente conhece a história. Ele era filho de Ana, de Eucana. E o Senhor fala com ela, ela clama ao Senhor, pede um filho. E Ana consagra esse filho ao Senhor e entrega, e é o Samuel que a gente conhece. Na época, inclusive, quem profetiza a vinda de Samuel é o sacerdote Eli, que era quem estava responsável pelo templo, né, naquele tempo. E Eli tinha 2 filhos. E o ponto principal desse texto para mim é que o Senhor diz que vai fazer o que vai fazer com Eli e a sua família por conta dos seus 2 filhos. E quem eram os filhos de Eli? Se a gente voltar um pouquinho, lá no capítulo 2, versículo 12, 2:12, diz que os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Sabe? Se vocês forem ler esses textos mais para frente, a partir do versículo 12, vai falar coisas horríveis que os filhos de Eli faziam na casa do Senhor, ao ponto até de levar mulheres para frente do templo, sabe? E dormirem com elas ali à vista de todo Israel. Eles roubavam as ofertas que eram entregues no templo, eles comiam aquilo que eles não deveriam comer, sendo que eles tinham sim propriedade sobre o que era levado ao templo. Quem já estudou Levítico sabe o que eu estou falando. O sacerdote, os filhos do sacerdote, a família sacerdotal. Então, se a gente for parar para analisar, não tinha nenhuma necessidade dos filhos de Eli fazer o que eles faziam, a não ser que eles fossem, como o versículo diz para a gente, perversos, e não tinham nenhum tipo de temor ao Senhor. Quando, lá no capítulo 3, o Senhor chama Samuel, o Senhor me trouxe algumas informações importantes e pertinentes. Essa ministração, ela surgiu no meu coração tem uns dias. O Senhor confirmou ela através de muitas coisas, do tempo em que a gente estava na IFOL, na ministração do pastor Lucas aqui no domingo, embora eu não esteja, mas eu vi um pouco sobre correr atrás do vento. A ministração do Pedro, sábado passado. A ministração da irmã Miriana, quarta-feira, que inclusive ministrou exatamente sobre isso. Só que ela falou sobre outra situação, que a gente vai falar um pouco mais para frente também. Inclusive, se você não vem dia de quarta-feira, venha, é bênção de Deus. O Senhor fala nesse lugar, assim como fala nos outros dias. Mas Ele tem um carinho enorme pela quarta-feira também. E uma das coisas que o Senhor me chamou bastante a atenção nesse capítulo é que vai dizer que Eli estava quase cego. E talvez esse seja o fato dele não repreender os filhos dele como deveria, dele não brigar para os filhos dele como deveria, embora brigasse. Se vocês lerem o capítulo 2, fala que ele chama a atenção dos filhos dele, mas eu acredito que já era tarde demais.
Não era mais o tempo propício para se fazer o que ele queria fazer. E a palavra vai dizer, um pouco mais à frente, que lá no versículo 29, por que honra seus filhos mais que a mim? 2:29. Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo, Israel. Eu não li esse versículo na perspectiva de engordar num sentido natural. E eu espero que não seja esse entendimento que a gente venha caminhar essa noite. Quando eu li engordaram, eu pensei em muitas coisas. E eu pedi para o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quis dizer, espiritualmente falado, no sentido de engordar? E a palavra vai dizer que eles engordavam com as melhores partes das ofertas do povo. E o Senhor me disse que muitas das vezes nós achamos que estamos em abundância, porque nós estamos comendo o melhor, porque nós estamos usando o melhor, porque talvez nós sejamos os melhores, mas nós não estamos crescendo no Senhor, nós estamos apenas engordando. E o Senhor me disse que gordura, ela leva tempo para se acumular. Ela não é de um dia para a noite. É um processo. Trazendo para o lado espiritual, são pequenos momentos da nossa vida em que a gente começa a deixar que o Espírito Santo governe a nossa vida. Onde os achismos começam a fazer mais sentido do que a voz do Espírito Santo. Onde o que a gente acha, o que a gente sabe, é maior ou melhor do que o nosso líder ou o nosso pastor sabe. É quando eu deixo de vir um culto, porque eu vou só para uma bola. Quando eu deixo de servir, porque eu não gosto do irmão que está na escala junto comigo. E isso não é do dia para a noite. Gordura leva tempo para se acumular. E a palavra vai dizer que ele estava quase cego. Eu fico imaginando o Senhor olhando para Eli e dizendo, Eli, talvez ainda haja tempo. Ele não estava completamente cego. Mas ele preferiu endurecer o coração dele. O versículo 18 do capítulo 3 diz assim: Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu, é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. Sabe quando você está chateado com alguém, e outra pessoa chega para você e fala, ó, fulano de tal fez isso. Você fala, ele faz o que ele quer fazer. Esse foi o entendimento que eu tive desse versículo. Eli aqui cegou completamente. Ele quis dizer, eu não posso mais fazer nada, que o Senhor faça o que Ele quiser. Talvez aqui nesse momento seria o momento de Eli se arrepender e de clamar ao Senhor, que o Senhor é misericordioso, nós sabemos. Mas aqui, infelizmente, ele assinou o óbito dele e da sua família. Eli morreu gordo e cego, sem ligar para o ofício de sacerdote, cheio de si, opiniões, preconceitos, ideias erradas, preferiu morrer do que repreender os seus filhos. Comia o melhor do Senhor, mas morreu sem Deus. Sabe, essa gordura talvez, como eu falei para vocês, é sempre achar que está correto. Só minha opinião importa.
não me preocupo com o outro, não ajudar a minha igreja, servir só quando é necessário, não cuidar ou não amar de ninguém, nem orar pelos meus inimigos. E quanto de nós estamos achando que estamos na abundância, ou que nós precisamos correr atrás da abundância do Senhor, do melhor do Senhor, e nós nos esquecemos do que realmente nós precisamos fazer, que é desejar a Ele, buscar a Ele, e não os prazeres desse mundo. Não é a primeira vez que eu ministro sobre esse assunto, porque é algo realmente que pega o meu coração. Não é de hoje que vocês estão escutando esse tema aqui em cima. O pastor Lucas tem ministrado bastante. Pedro falou sobre isso. Na quarta-feira foi falado sobre isso. Eu fico imaginando o Senhor lá de cima, olhando para a nossa casa. E talvez falando. Talvez eles estejam quase cegos. Mas nós ainda não estamos. Quantos de nós achamos que a abundância é ter o melhor e que é nosso dever correr atrás dela? Estamos errados. A vida que nos importa é a eterna e só temos ela quando buscamos a Cristo. Não tem como servir a dois senhores. Eu não estou dizendo para você que você não deve estudar, que você não deve se preparar, que você não deve trabalhar. Muito pelo contrário, como eu falei para vocês, eu sou professor, sou formado, trabalho, minha vida, quem me conhece sabe. Mas eu estou dizendo para vocês que isso não deve ser o foco da nossa vida. Ao ponto da gente trocar, estar com o Senhor, seja sozinho em nossa casa, seja em comunidade, junto com os nossos irmãos na igreja, a preferir um momento que pode acontecer várias outras vezes. É como se a gente estivesse desmerecendo o sacrifício. É como não, nós estamos desmerecendo o sacrifício que Cristo fez na cruz. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de dividir a glória dele com ninguém. E Deus não brinca com idolatria. Ele abre o chão e engole os idólatras e rebeldes. A Bíblia vai contar para a gente, lá em Números, capítulo 16, uma rebelião. A rebelião de Corá. E toda vez que eu leio aquela história, eu fico muito triste. Um grupo que eram os líderes do povo se juntaram diante de Moisés e questionaram a liderança de Moisés e de Arão. Falaram: se todos nós somos santos, se todos nós somos santificados, por que o Senhor fala só com você? Moisés leva essa questão diante do Senhor. O Senhor aparece no meio do povo, abre o chão e engole todos os idólatras. E aqueles que não morreram pelo chão aberto são queimados pelo fogo do Senhor. E muitas das vezes nós não idolatramos pessoas ou até outros deuses. A idolatria do nosso tempo ela é disfarçada. Existe a escancarada que a gente conhece e não precisa citar, mas existe aquela que é disfarçada, que é quando eu idolatro as minhas opiniões, quando eu não abro mão do que eu penso, ou de quem eu sou, daquilo que eu já faço há muito tempo, que eu sei há muito tempo, ou que eu sou há muito tempo. Isso é um tipo de idolatria. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E foi o que Eli fez. Eli confiou em si. Ele não ligou para o que Deus disse. Irmãos, eu imagino várias vezes Deus alertando Eli. Eli, corrige os teus filhos. Eli, corrige os teus filhos. Eli, corrige os teus filhos. E ele não ligou para isso. Ele preferiu continuar a vida que ele estava levando, sem corrigir os seus filhos, e sem querer ouvir a voz do Senhor,
como eu falei para vocês lá no versículo 18, ele diz: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. Enquanto ele e os seus filhos comiam o melhor do povo e o melhor de Deus. Sabe qual é o problema da gente encher a nossa mão com muitas coisas ao decorrer da caminhada? É que chega um momento em que a gente precisa pegar o que é importante, só que a gente não vai conseguir, porque nossas mãos já estão cheias. A gente vai precisar usar as nossas mãos para abençoar pessoas, e a gente não vai conseguir, porque elas já estão cheias. Nós somos criados, Efésios diz, nós somos criatura, feitura do Senhor. Nós cantamos isso hoje aqui. Mas a verdade é que a nossa vida hoje não aponta para Cristo. A nossa vida hoje não aponta para Cristo. O verdadeiro propósito que as nossas mãos foram feitas é para abençoar. E quando a gente enche ela de coisas, isso não pode ser cumprido. Jesus conta uma parábola, lá em Lucas capítulo 18, versículo 18. Conta uma parábola não, acontece. Lucas 18, 18. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Eu acredito fielmente que existem pessoas que o Senhor vai pedir tudo. Embora eu acredite que esse tudo comparado ao Senhor é nada. O que é um trabalho para o Senhor? Para trabalhar, para servir para o Senhor. O que é talvez um relacionamento errado para o Senhor. Mas eu acredito que existem pessoas que o Senhor só quer provar o coração, e nisso nós estamos pecando. A palavra vai dizer, lá em Gênesis, que o Senhor pediu para Abraão o seu filho. E quando Abraão ia matando o seu filho, o Senhor fala: não, Abraão, não precisa matar a criança, agora eu sei que você realmente me serve. Deus não queria que Abraão matasse seu filho, ele só queria saber se Abraão era capaz de matar o seu filho. E naquele momento, como você já escutou, Abraão matou o filho dele dentro dele mesmo. Porque ele falou: isso aqui não me importa. O que me importa é obedecer ao Senhor. Os nossos olhos não estão em Cristo. Estão na criação e não no Criador. Nas belezas e não em quem criou elas. Eu queria lembrar vocês de uma canção. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãs terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa e eu quero já voar. Os meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel, sua vinda é certa, quando? Eu não sei. Mas ele manda estar alerta,
do exílio voltarei. Sua vinda aguardando, eu cantando, meu lar no céu, seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Nós estamos nos perdendo nos vãos terrestres esplendores, quando a gente tem um lar eterno, preparado para a gente. João capítulo 14. Eu vou preparar lugar para vocês. Sabe qual é o maior pecado hoje dentro da igreja? É o êxodo, é a saída das pessoas da igreja dentro da própria igreja. Irmãos, pensem comigo, se Eli era sacerdote, não repreendia os seus filhos, sabia o que os seus filhos faziam de errado, e mesmo assim não impedia, Eli ainda era sacerdote? O sacerdote era para ser alguém santo e irrepreensível, que levava o pecado do povo de Israel para o Senhor para ser perdoado. Hoje em dia o maior pecado é nós estarmos dentro da igreja, mas com a mentalidade do mundo. Satanás hoje não está mais preocupado em tirar a gente daqui. E eu estou falando isso para vocês porque eu sei, eu sou jovem, nós somos jovens, talvez os mais novos já tive a idade e o pensamento de vocês, não sou tão velho assim, mas a gente pensa em tantas coisas nessa idade, e a última coisa que a gente pensa é Cristo. E quando chega na vida adulta, que chega o trabalho, que chega a responsabilidade, que chega o casamento, a última coisa que a gente pensa é Cristo. Se perdendo nos vãos terrestres e vindo para a igreja, mas com uma mentalidade mundana. Gente que apenas preenche cadeira, banco, consome energia, água, pois acha que já fez o suficiente para Cristo. Às vezes até serve e faz alguma coisa, mas o seu coração está corrompido, igual o de Eli e de seus filhos, que apenas queriam as bênçãos do Senhor, a comida, e não obedecer. O Senhor Jesus, Ele não nos chama para uma relação de troca. O que Ele tinha que fazer pela gente, Ele já fez. Talvez eu possa até te entristecer nesse momento, mas Deus não está preocupado em criar uma história para você. Salmos capítulo 24 vai dizer: a terra e tudo o que nela existe é dele. Ele criou tudo isso. Nós estamos vivendo a história de Deus. Deus não vai criar a história para ninguém. Nós temos que se encaixar na história de Deus. E a gente está se perdendo nisso. Eu sei que é muito bonito pensar que talvez nós estamos construindo alguma coisa, quando na verdade o evangelho não é sobre ganhar, é sobre perder. Ninguém chega para a gente dentro da igreja e pergunta: e aí, o que foi que tu perdeu essa semana? Um emprego? Um amigo? Um namoro? Um carro? Uma moto? Dinheiro? Foi que tu perdeu essa semana? Não. Eu venho no culto de quarta-feira porque eu quero receber. Graças a Deus aqui na Adonai não é isso que é ensinado. Esse é o nosso foco. A gente acha que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de escambo, onde a gente entrega algo para Ele, e porque a gente entrega algo para Ele, Ele precisa entregar algo para a gente. Conteúdo de história, terceiro ano. Essa semana eu jejuei ao Senhor 3 vezes, então Ele precisa fazer com que aquele meu problema seja resolvido, porque eu jejuei 3 vezes. Meu querido, Jesus, Deus, não está nem aí para isso. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Agora, se não for,
Ele não está nem aí. E digo mais, Jesus diz lá: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Como é que a gente vai pedir algo certo se o nosso coração está corrompido? Como é que a gente vai pedir um emprego para o Senhor se Ele sabe que se Ele entregar esse emprego para mim, eu vou sumir da igreja? Se Ele me der um carro, eu vou sumir da igreja, eu não vou dar carona para os meus irmãos, não vou querer colocar o irmão dentro do meu carro porque ele vai sujar meu carro, vai sujar a minha moto, meu capacete, vai sumir com ele, não vai me devolver mais. Meus queridos, como é que Jesus vai fazer o que a gente quer se o nosso coração não está nele? Não recebem porque pedem mal. Se vocês lerem os evangelhos, vocês vão ver muitas vezes, quase todas, Jesus dizendo que seja feita a vontade do meu Pai. Na hora da multiplicação dos pães, Senhor, que seja feita a tua vontade. Era da vontade do Senhor alimentar aquela multidão? Era? Com certeza. Jesus, Deus e Espírito Santo, eles não estão preocupados em construir uma história para a gente. Eles estão preocupados se a gente está vivendo a história que eles escreveram para nós viver com eles. Eli e seus filhos eram descendentes de Levi. Existia uma promessa para Levi. Já estava descrito por Deus a história que Deus tinha para aquela família, e eles não seguiram aquela história. E aconteceu o que aconteceu. Em João capítulo 6, versículo 22, deixa eu explicar o contexto. Acabou de acontecer a multiplicação dos pães. Jesus vai para outro lugar, atravessa o mar junto com os seus discípulos, e agora diz assim: no dia seguinte, após isso, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Misericórdia. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal, o que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Esses discípulos estavam e são chamados de discípulos, atrás de Jesus, não porque Jesus, que eles queriam ouvir o ensinamento de Jesus, mas porque Jesus deu alimento para eles. E parece que hoje em dia, a nossa busca por Jesus é mais pelo que Ele pode nos dar, não porque pelo que Ele já nos deu, que é a vida eterna. Enquanto eu não tenho o que eu quero, eu me canso, porque Deus e Jesus têm que me dar. Ah, amiga, mas a palavra diz: se me ouvir desobedecer, comereis o melhor dessa terra. Você já parou para pensar o que é comer o melhor da terra? Ele comia o melhor.
Os filhos de Eli comiam o melhor, mas morreram, cheios de si. Por que nós estamos aqui, gente? Qual é o sentido de tudo isso? Vocês não se perguntam isso não quando acordam de manhã? Todo dia quando eu acordo, 5:30 da manhã, que eu olho para o relógio. E que eu falo, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo meu trabalho. Eu penso, por que eu estou aqui? Por que eu estou indo para essa escola? O que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor quer realmente só que você trabalhe, que você estude, que você seja mestre, doutor, pós-doutor? Será que o Senhor só quer realmente que você tenha uma boa família, que você tenha bons filhos, que você eduque seus filhos bem? Será que o Senhor realmente quer que você tenha o carro do ano, que você faça churrasco com picanha porque o vizinho faz churrasco com picanha? Será que Jesus realmente só quer isso de você? Que você compre aquela roupa porque está todo mundo comprando, que você vista aquela calça porque está todo mundo vestindo, que você compre aquele sapato porque está todo mundo comprando. Você já parou para pensar como nós somos induzidos a uma mentalidade mundana de fazer o que os outros querem, mas nós não paramos para analisar aquilo que Cristo quer para a gente. Como o pastor Lucas gosta de dizer, Jesus está voltando. Ele está bem na Lagoa Verde já. E o que é que você tem perdido por amor ao Senhor? Eu não sei o que você vai responder. Eu só queria te dizer que é pouco. Ah, Miguel, eu já perdi um trabalho, é pouco. Já perdi um relacionamento, é pouco. Já perdi a minha família porque eu ando muito na igreja, é pouco. Jesus perdeu a própria vida, a sua glória e a comunhão que ele tinha com o Pai que nunca tinha acontecido. Lá no Calvário, na cruz, ele cita Salmos e diz: Deus meu, por que me abandonastes? E o coração de Jesus no Getsemane chora, Jesus chora e quer passar o cálice. Hoje nós temos esse entendimento que não era por causa da dor que ele ia sentir, mas porque ele ia se separar do Pai. E hoje é muito fácil para a gente se separar de Deus. É um lazer. São amizades. Não tenha vergonha de perder amigos, amizades erradas por Cristo. Eu não estou falando para você perder as pessoas, eu estou falando para você perder a amizade. Porque a pessoa você precisa evangelizar, se ela quiser, é claro. Jesus perdeu tudo. E hoje, se eu perder 30 minutos depois, porque o culto era para terminar 9 horas, mas vai terminar 9:30, eu não posso. Se eu precisar servir 2 finais de semana seguidos, eu não posso. Porque eu preciso descansar. Cristo descansou? Ou ele iniciou a Via Crucis e terminou como deveria terminar? Cristo no meio do caminho fala: Senhor, espera só mais 2 meses aí para eu me recompor da surra que eu levei. Não. Muito pelo contrário. Isaías disse: não abriu a sua boca, como uma ovelha vai para o matadouro. Pedro leu aqui para a gente semana passada. E hoje em dia, eu não posso mais me cansar por causa de Jesus. Meus irmãos, que geração é essa que nós estamos construindo? Onde nós não podemos mais corrigir as pessoas. Se eu chegar para alguém e falar: você está errado, a pessoa sai da igreja e diz que eu que estou errado.
Se a pessoa estiver em pecado e eu falar, você está em pecado, venha cá, deixa eu lhe ajudar. Ela fala, não, não estou em pecado. Que geração é essa em que nós corrigimos as pessoas e as pessoas ainda culpam a gente? Onde nós vamos chegar com isso? O evangelho hoje é um evangelho light. Muito pelo contrário, Jesus diz lá, o pastor ministrou, Marcos, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem perde a sua vida por amor a mim, a achará. E hoje o evangelho, ele é formado por pessoas, Paulo cita isso nas suas cartas, Coríntios, Romanos, sabe? Ele diz, eu queria alimentar vocês com um alimento mais sólido. Mas vocês são bebês, eu preciso alimentar vocês com leite. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês não são maduros o suficiente para receber aquilo que o Senhor tem para vocês. E é por isso que a gente vive na mesmice. Às vezes a gente está culpando o Senhor, quando na verdade a gente deveria se culpar por estar impedindo os planos do Senhor para a nossa vida. Muitas das vezes o Senhor queria que a gente já estivesse evoluindo, já estivesse voando, fazendo coisas grandiosas para Ele, mas nós estamos atrapalhando a vontade do Senhor em nossa vida. A gente se preocupa com tanta coisa, com tanta besteira. Se um culto não tiver iluminação, eu não prego. Se o prato da bateria estiver rachado, eu não toco. Se o violão não estiver tocando violão, não vai ter louvor porque não tem som. Se o microfone estiver fedendo, eu não falo porque está fedendo. Gente, eu falo isso porque eu sou líder de louvor, eu vivi a minha vida toda dentro desse ambiente já. Faz 15 anos já isso, já que eu estou dentro desse ambiente. Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. Não é que eu esteja, enfim, relatando situações, não. Graças a Deus aqui na Dona essas coisas não acontecem. Hoje, se o meu time for jogar, eu não vou para a igreja. Hoje, se tiver aquele almoço de família que acontece todo final de semana, eu não vou para a igreja porque eu vou ter que almoçar com a minha família. Eu não estou dizendo para você não almoçar com a família, é maravilhoso, perfeito, amo. Mas até onde isso está tirando você da presença do Senhor? É muito fácil a gente dizer não para Cristo. Quando a gente pensa a nossa vida está muito cansada, o que eu vou fazer? Vou parar de ir para a igreja. Misericórdia. Ah, porque eu estou muito cansado, o que eu vou fazer? Deixar de servir. Misericórdia. Eu ainda não sou um pastor feitosa da vida. Ontem eu fui tocar na reunião de pastores, lá na Chácara Vitória, e ele estava falando isso. Ele, irmão, se você está sem tempo para Deus, se você está em 2 trabalhos, fique só em um. Detalhe, ele está falando para pastor. Se você está cansado porque você está fazendo muitas coisas, não tire a igreja. Sabe, queridos, esse é o momento da gente buscar a Deus como nunca. É só aqui na terra que a gente tem esse privilégio de clamar ao Senhor, ansiar por Ele, sem vê-lo. Vocês já pararam para pensar isso? No céu a gente vai estar diante dEle. Aqui não. Aqui é fé. Aqui é buscar Ele, é se cansar. Uma oração que eu tenho feito muito, mas a carinho. Senhor, o Senhor é digno do nosso cansaço. Eu posso trabalhar, como hoje eu trabalhei até 5 horas da tarde, em pleno sábado. Mas eu não posso servir até 5 horas num sábado ou no domingo. Eu posso passar a noite toda acordado preparando uma aula, mas eu não posso passar uma noite toda numa vigília.
Se você é bom no seu trabalho, você precisa ser excelente na igreja. A régua aqui é mais alta. Ela precisa ser mais alta. E se você não é, comece a ser. Se você é o que chega tarde, comece a chegar cedo. Se você é o que vai pela cabeça dos outros, comece a ser cristão diferente naquele lugar. O desejo de ter e possuir, a ganância, ser melhor e mostrar isso para os outros. Jesus não se preocupou em mostrar nada para ninguém. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus, em nenhum momento da Bíblia, Ele se preocupa em se explicar. Muito pelo contrário, a Bíblia começa: no princípio criou Deus. Quem é Deus, tenha fé e acredite. Porque existia num cosmo um ser celestial. Não, Deus não está preocupado com isso, não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não tem preocupação nenhuma em se explicar. E por que nós devemos ter? Como eu já falei para vocês, que vantagem tem em ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Queridos, e a palavra vai dizer, lá no capítulo 4, a arca do Senhor é roubada de Israel. Os filhos de Eli morrem. E alguém vai levar essa notícia para Eli. Que foi o que a Miriam ministrou quarta-feira. Capítulo 4, versículo 14. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotada pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era muito velho e pesado. Havia sido juiz em Israel por 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabô, ou Icabode, e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabô significa: onde está a glória? Como a nossa irmã Miriam ministrou quarta-feira. Será que a gente vai ter que chegar nesse ponto? De buscar a Deus e não escutar mais Ele. Eu não sei vocês, mas todo dia quando Deus fala comigo, eu choro. E falo: Pai, obrigado, porque o Senhor ainda fala comigo. O capítulo que a gente leu diz que ele entendeu. Eu fico imaginando Eli se perguntando nas 2 vezes que Samuel foi. E na 3ª vez a palavra diz que ele entendeu. Ele pensou: Deus não está mais comigo. Ele sabia o que estava fazendo de errado.
ele sabia o futuro dele. Quantos de nós estamos nessa mesma situação? Sabemos que estamos errados, mas preferimos engordar com as nossas opiniões, pré-conceitos, ideias, jeito de ser. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 42. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim no tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo, que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dançando e dando graças em meio de sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Alguns meses atrás, no meu trabalho, surgiu uma promoção. E eu fiquei muito feliz, muito animado. Eu ainda era auxiliar, era o meu momento de ser professor. Não aconteceu. Eu me lembro que naquele dia eu fui para almoçar, eu almoço lá mesmo, e passou tanta coisa na minha cabeça. E eu comecei a chorar. Eu sou muito sentimental mesmo, eu chorando, e eu lembrei, Salmos capítulo 42, por que está tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E o Senhor me lembrou que quem escreveu esse salmo aqui foram os descendentes de Corá. Lembra da rebelião? Alguns filhos de Corá não foram mortos naquele dia, mas eles deixaram de estar à frente do cortejo. E a palavra diz: ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Esse era o desejo deles. E eu preocupado porque eu não tinha recebido uma promoção. E Corá está dizendo, os descendentes de Corá estão dizendo: Senhor, a minha preocupação, a minha alma está triste porque eu não posso estar diante do Senhor. E naquele dia eu pedi perdão para o Senhor. Eu falei: Pai, o meu coração não está em Ti. Eu estava desejando mais essa promoção do que o Senhor. Me perdoa. E me conformei. Aceitei, melhor dizendo. Um mês depois, a promoção chegou até mim. E eu me tornei professor na escola. Sabe qual é o nosso problema? Desejar as coisas e não o Senhor. As situações, o dinheiro, a fama, mas não quem pode me dar tudo isso, se Ele quiser ou não. Eu acredito muito fielmente que existem pessoas que o Senhor vai dar muito dinheiro. Acredito. E todo mundo quer ser ela, né? Essa pessoa. Mas eu acredito que existem pessoas que elas estão construindo algo melhor do que dinheiro nessa terra. E não apenas para essa. Aquilo que a traça e a ferrugem não corrompe. O tema dessa ministração é uma vida medíocre. Eu não queria ministrar isso, eu não queria falar esse tema.
Existe um peso muito grande em cima disso. Mediocridade é a característica ou estado de ser medíocre ou aquilo que não é bom e nem ruim. É uma circunstância compreendida entre a abundância e a pobreza. O que foi que Jesus disse em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas a vida que nós levamos é uma vida medíocre. Mais ou menos. Onde nós não olhamos para o Senhor. A gente olha para a moto do ano, para o carro do ano, para a promoção do ano, para a roupa do ano, para o instrumento do ano, para a banda que está tocando melhor, para o instrumentista que é o melhor. A gente quer ministrar e as pessoas saírem felizes da igreja. Esse não é um tipo de ministração que uma pessoa gosta de ministrar. Até porque, para você que nunca ministrou, antes da gente falar, o Senhor dá ataca na gente primeiro. E continua dando. Estamos vivendo uma vida mais ou menos quando Cristo quer nos fazer abundante nele e somente nele. Eli viveu uma vida medíocre e morreu sem Deus e sem legado. Qual o legado que você quer deixar para os outros? Dinheiro? Fartura? Carro? Ou a presença de Deus? Eli morre e não é mencionado nenhum funeral. Samuel morre. E a palavra vai dizer que todo o Israel pranteou a morte dele, chorou pela morte dele. Como é que você quer ser lembrado? Alguém que chegou no nível mais alto da sua empresa? Alguém que comprou o melhor carro? Que usou as melhores roupas? O melhor tocador? O melhor musicista? O melhor cantor? Como é que você gostaria de ser lembrado? E se você morrer hoje, o que as pessoas vão falar de você amanhã? Cristo entregou tudo. E parece que para a gente entregar uma coisinha de nada é difícil. Eu queria orar com vocês, mas antes disso, eu queria passar um vídeo.